O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Que esse dia seja um dia que nós colhamos ricas bênçãos das mãos do Senhor. Peço a Deus nessa manhã que o Eterno esteja ao teu lado, te abraçando, te acolhendo, fortalecendo, direcionando a tua vida, para que você encontre o caminho da cruz, a salvação e viva em paz com o seu Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Aqui nesse capítulo nós nos deparamos com o primeiro sermão de Jesus Cristo. É o Sermão da Montanha. Aqui nesse capítulo nós encontramos verdades que de fato nos mostram como é que nós devemos viver nessa terra. Aqueles que se humilham diante de Deus encontrarão aqui nesse capítulo força para viver uma vida vitoriosa e alcançar a salvação no Senhor. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. A idade inicial de um sacerdote, quando trabalhava dentro de um santuário. Jesus também passou 40 dias no deserto. Jesus foi batizado e logo depois de ter sido batizado, Jesus foi ao deserto e ali ficou 40 dias e depois então subiu ao monte. Da mesma forma como Jesus subiu ao monte, nós podemos comparar a vida de Jesus com os passos da libertação que deu com o povo de Deus quando eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho e eles ali dentro das águas foram batizados. Depois de terem sido batizados, eles peregrinaram pelo deserto 40 anos e depois então chegaram ao Monte Sinai e ali receberam a lei de Deus das mãos do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Mateus se preocupa em revelar para nós que um número grande de pessoas, uma grande multidão seguia Jesus Cristo. Essa grande multidão é resultado da sua primeira viagem missionária ali na Galileia. As pessoas que ouviram as palavras de Jesus, elas foram impactadas pelo sermão e pelas palavras de Jesus Cristo. Elas encontraram sinceridade no sermão do Senhor e acreditavam no ministério de Jesus e criam que em Jesus eles encontrariam a paz, segurança, força para viver uma vida vitoriosa e libertação dos seus pecados. Mateus capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa o seu discurso, o seu sermão, falando de felicidade, porque todos os seres humanos que vivem nessa terra, eles desejam ser felizes. Mas como ser feliz longe do Senhor? Jesus, quando está falando de felicidade, Jesus está falando de viver uma vida em obediência a Deus, uma vida ligada ao Senhor. Jamais alguém pode encontrar a verdadeira felicidade longe do Senhor. E era o que aquela geração estava tentando alcançar, viver uma vida feliz, vivendo na desobediência, vivendo longe da verdade do Pai. E é nesse momento que Jesus em carne e osso, revelando a vontade do Pai, Jesus fala que a verdadeira felicidade está em viver a palavra de Deus, viver uma vida de obediência e está inteiramente ligado ao Pai. Se nós pegarmos aqui as bem-aventuranças nessa manhã, que é o primeiro sermão de Jesus Cristo, nós poderíamos dividir essas bem-aventuranças em 10 mandamentos. Da mesma forma como os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos estão em ordem ligadas a viver uma vida em obediência a Deus e os 6 últimos em relacionamento ao nosso semelhante, nós poderíamos dividir os 10 versículos da bem-aventurança e os 4 primeiros versículos seriam de ordem voltada para amarmos a Deus e os 6 últimos versículos em ordem em obediência também ao nosso semelhante. Da mesma forma como nós nos deparamos com a lei de Deus, nós veríamos que o sermão de Jesus Cristo se dividia nas bem-aventuranças. O reino que Jesus Cristo veio estabelecer nessa terra era completamente diferente do reino que os judeus imaginavam para si.
Os judeus imaginavam um reino nessa terra governado por homens, onde eles seriam libertos do jugo de Roma. Jesus Cristo veio estabelecer um reino que tomava conta do coração, que inundava uma vida inteira. Todas as ações desse ser humano, se ele permitisse que esse coração estivesse estabelecido no reino do Senhor, a sua vida seria transformada por completo. Ele jamais seria a mesma pessoa. Jesus faria dele uma nova criatura, um novo ser humano. E é esse reino que Jesus veio estabelecer no coração de cada crente. Ele precisa receber a Jesus Cristo. Depois que ele recebe a Jesus no seu coração, a sua vida é transformada. Ele se torna uma nova criatura. Mateus capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus esperava que aquela igreja se tornasse a luz do mundo, o sal da terra nesse mundo. Eles não poderiam agir como as outras pessoas estavam agindo. Eles deveriam permitir que o reino de Deus fosse implantado dentro do seu coração. E a partir de então, através do Espírito do Senhor, Deus iria conduzir a sua vida. Da mesma forma como Deus queria conduzir a nação de Israel por inteiro, com o objetivo de iluminar o mundo, o Senhor agora se volta para o coração individual. Já que uma nação inteira não se rendeu ao chamado do Senhor, individualmente, Deus queria que a luz brilhasse a partir de cada coração. Cada ser humano deveria ser o sal da terra. Cada ser humano deveria influenciar o seu semelhante. Cada pessoa deveria testemunhar do amor de Deus para aquele que estava ao seu lado. Mateus capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Jesus, nesse momento, mostra claramente qual é a sua missão nessa terra. Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio dizer que os profetas do Antigo Testamento, eles estavam errados, que eles tinham mentido, que aquilo que eles tinham falado não era real, não tinha sido inspirado, mas Jesus veio aqui a essa terra confirmar aquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham falado. Tudo aquilo que tinha sido escrito no Antigo Testamento deveria ser seguido. Era a palavra de Deus, era a vontade do Senhor. Havia muitas pessoas naquela época que olhavam para trás e não acreditavam naqueles profetas que tinham vindo antes de Jesus Cristo. Mas Jesus estava deixando bem claro: eu estou aqui nesse momento para confirmar as palavras dos profetas que vieram antes de mim. Elas precisam ser seguidas, elas precisam ser colocadas em prática. Somente aqueles que vivem dessa forma irão alcançar a salvação no Senhor. E podemos ver claramente, se nós passarmos a estudar o Novo Testamento, se não levarmos em conta o Antigo Testamento, de nada adianta o Novo Testamento. O Novo Testamento só terá valor para nós quando nós estudamos à luz do Antigo Testamento. É através do Antigo Testamento que nós compreendemos as razões pelas quais Jesus proferiu o seu discurso e a maneira como ele veio nos ensinar as verdades eternas. Mateus capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Os escribas e fariseus eram uma classe de pessoas que naquele momento também eles estavam seguindo a Jesus Cristo, acompanhavam o Senhor. Muitos não seguiam para aprender, para entregar o seu coração ao Senhor, mas para se deparar com alguma falha, porque os ensinamentos de Jesus eram uma ameaça aos ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Naquele momento, Jesus estava ensinando para aquela geração e para os escribas e fariseus que viveram uma vida religiosa seguindo os ensinamentos, e eles tinham em torno de 613 ensinamentos legais para eles poderem cumprir, e eles cumpriam a todos, mas o coração estava muito longe do Senhor. Eram atos externos,
Eram atos que eles faziam com as mãos, mas muitas vezes os seus corações estavam carregados de ódio, de presunção, de orgulho e de arrogância. E nesse momento o Senhor falava que uma verdadeira religião estava muito longe apenas de ser atos exteriores. Eles precisavam viver uma verdadeira religião no coração. Se eles guardassem ressentimento no seu coração contra o seu irmão, eles já teriam matado alguém. Se eles tivessem pensamentos impuros contra uma mulher, eles já teriam adulterado com ela. Se eles chegassem na igreja e entregassem as suas ofertas, mas estivessem brigados com alguém, Deus não iria aceitar a sua oferta. A verdadeira religião é muito além de atos exteriores. E o Senhor queria que aquela geração entendesse qual era a verdade que o céu esperava que os seus filhos vivessem nesse mundo. Quando Jesus Cristo, meu amigo, colocou os seus pés aqui nessa terra, ele revolucionou a maneira como as pessoas deveriam viver para com Deus. Era completamente contrário aos ensinamentos dos escribas e fariseus e dos doutores daquela época. Jesus esperava que um coração estivesse completamente transformado quando nascesse de dentro para fora, como resultado de um relacionamento pessoal desenvolvido com o seu Deus, não por uma obrigação externa de seguir atos exteriores. Mas quando um coração está completamente convertido a Deus, os atos exteriores acontecem de uma forma natural. Não há uma necessidade de uma imposição. Não há uma necessidade de obrigar alguém a vestir, fazer ou proferir alguma palavra, porque senão ela poderá perder a salvação. Mas aqueles que amam a Deus, que se entregaram ao Senhor, que deixaram o reino de Deus nascer no seu interior, esse ser humano gradativamente, os atos externos serão transformados pelo poder do Espírito, porque Deus guia a sua caminhada. A cada dia que nós vivemos nessa terra, Deus nos permite que o reino dele seja estabelecido dentro de nós, que permitamos a cada dia que o nosso coração seja conduzido pelo Senhor, que a nossa vida seja alvo do céu, do Espírito Santo, para que nós possamos influenciar, afetar outras pessoas, para que elas encontrem o caminho da vida eterna. Querido Pai, nós nessa manhã nos colocamos em Tuas mãos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a amarmos a Tua palavra e vivermos mais para o céu e menos para essa terra. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.